Cultura Racional, 607 volume do histórico do racional superior. Nada se perde e nada se cria, porque tudo se transforma. E todos ligados na categoria de bicho racional, porque são carnívoros, se transformam para a categoria de bicho irracional. E vão correr toda essa hierarquia de bicho irracional, porque nada se perde e nada se cria, e tudo se transforma, e todo bicho é carnívoro. A fase do pensamento terminou em 1935, e por isso, com o pensamento, ninguém resolve mais nada, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. E nessa mudança de fase, causou um vazio dentro da humanidade. E esse vazio causou tosse. E por ter terminado a fase do pensamento, em 1935, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores, e causou o desequilíbrio da natureza. Por isso tem existido muitos terremotos, tufões, furacões, tornados e enchentes. Terremotos no Brasil que nunca existiu, tremor de terra em São Paulo que nunca existiu, seca no Pantanal de Mato Grosso que nunca existiu, e que morreram muitos peixes e aves aquáticas. E na terra mais quente do mundo, que é a África, caiu geada e frio de matar na América do Norte. E a tudo isso é a causa, é porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. E quantos vulcões têm entrado em erupções? E a natureza vem arrochando os pensadores de tal maneira que muitos estão aguentando e muitos não estão aguentando, e por isso acabam se suicidando. E todos os feitos do pensamento estão em liquidação, porque terminou a fase do pensamento. Essa é que é a causa, e por isso esta infinidade de falências no mundo inteiro é a causa, é a fase do pensamento que terminou, porque não há efeito sem causa. E todos estão na categoria de bicho racional, porque são carnívoros, e se transformarão para a categoria de bicho irracional, porque na natureza nada se perde e nada se cria, e tudo se transforma de uma vida para outra. E todos à procura da fase da racionalização dos povos, que está aí, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Por isso está aí, materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, é uma parte do primeiro mundo, que é o mundo que deu consequência a esse que todos estão habitando, deformados, imperfeitos, cheios de defeitos e cheios de manias. Cada qual tem a sua mania, cada qual tem o seu cacuete. E a natureza, há milhões de milênios, que vem preparando a humanidade para conhecer a fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e estão na categoria de bicho racional. Bicho sim, porque são carnívoros. Todo bicho é carnívoro. Todo bicho gosta de carne, tanto o irracional quanto o bicho racional. E a natureza vem apertando os pensadores, para que os pensadores deixem de pensar e passe a raciocinar. Porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia da desmaterialização, da energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo.
e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E assim é um mundo com a sua evolução muito triste. É porque existem duas epidemias que estão destruindo a humanidade. Uma é o câncer e a outra é o AIDS. Vão destruir a humanidade porque acabou a fase do pensamento, porque o pensamento perdeu o direito de viver. E por isso está aí essa grande mortandade no mundo inteiro, muitos desastres, muitas guerras, desastres aéreos e desastre de carro, destruindo assim a humanidade. Porque terminou a fase do pensamento e o pensador perdeu o direito de viver. E o mundo está passando por horas horríveis e terríveis, nações devendo nações, porque no pensamento está a discórdia. As discórdias causam os atritos causam os conflitos, e todos vivem em conflitos consigo mesmo, pensando no dia de amanhã, o que será. Ninguém tem paz, ninguém tem sossego, vivem todos sem sossego, vivem todos sem paz, porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. O mundo está uma tristeza, uma calamidade, muita fome, muita gente morrendo de fome e de sede. O mundo está uma calamidade pública, pelas horas amargas que está se passando. E na natureza nada se perde, nada se cria, e tudo se transforma. E de forma que se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, que vai correr toda essa hierarquia do irracional. Vai ser cobra venenosa, que o veneno ela já traz em si mesma. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. É que lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque ninguém quer continuar a viver na matéria, porque basta ser matéria para não valer nada. Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Ninguém quer ser mais assim como é. E por isso, muito põe os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. É assim a vida dessa infelicidade, toda porque basta ser matéria para ser condenado à morte. E basta conhecer o seu verdadeiro estado natural para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. E por isso todos estão fazendo por onde voltar ao seu verdadeiro estado natural, colocando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque a matéria já deu o que tinha que dar. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Estão apelando para todos os meios. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. No primeiro mundo, o mundo racional. O mundo que deu causa a essa deformação e transformação racional. Ninguém quer saber mais desse conjunto de ruínas que é a matéria, que por si mesmo se destrói. Ninguém quer saber mais da matéria, porque tudo que conhece cultura racional é um racional. E o racional é conhecer o seu lugar. Sabe de onde veio e sabe para onde vai. E sabe para onde ia e conhece as transformações. Sabe que de bicho racional se transforma para a categoria de bicho irracional. Com essas transformações, porque passou a se conhecer. E muitos vivem iludidos com a vida, pensando que são tudo e não são nada. Vivem iludidos,
e vive de ilusões. Outros fanatizados por esses deuses criados pelo ser humano, como Buda, como Alá, como Maomé e como Jeová. E muitos são adorados. Fanatizados por esses deuses, e o fanático é um cego. Só enxerga aquilo que conhece, e o mundo está aí, cheio de fanáticos. Fanatizado por essas infinidades de bíblias diferentes, uma das outras, fanatizado por esses deuses, porque cada fanático tem a sua religião, e ficam inibidos por ela, pensando que estão certos e estão completamente errados. E impera na humanidade a degeneração, que para minguados vão até se transformar em quadrúpedes. Tudo que se degenera diminui. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para conhecer a fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Que é todos voltarem para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Porque todos são de raça racional e estão na categoria de bicho racional. Bichos sim, porque todos são carnívoros. Porque não estão nas condições de bicho racional, estão na categoria de bicho racional. E o mundo está passando por esse desespero que ninguém esperava. Esperava que tudo melhorasse. E vieram todos de mal a pior, porque viveram artificialmente. E quem vive artificialmente, vive contra a natureza. Não sentiram as mudanças naturais da natureza. Não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. E hoje todos que já passaram a se conhecer não querem mais pertencer a esse conjunto de ruínas reunidas, assim mesmo se destrói. Porque todos eles só pensam. E eles só raciocinando vão voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia e com seu progresso de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Para quem é racional, a matéria não tem valor nenhum. A matéria só tem valor para os materialistas, é que dão valor à matéria. E todo materialista não usa a fraternidade, porque se usasse a fraternidade, não existiria fome em lugar nenhum. A fraternidade só está no nome. Se existisse fraternidade, não existiriam essas religiões poderosíssimas, porque encaravam o seu próximo como a si mesmo e faziam o bem sem olhar a quem. Eles falam em fé, esperança e caridade, que são as três pessoas da Santíssima Trindade, mas não cumprem com a fraternidade, porque se cumprisse com a fraternidade, não existiria fome em lugar nenhum. Estão lá os africanos passando fome e ninguém enxerga isso, porque a fraternidade só existe no nome. Se existisse fraternidade, não existia fome no mundo. Muitos morrem de fome porque têm vergonha de pedir. O mundo passa por horas difíceis e por isso tudo com dificuldades para viver, porque tudo muito caro, caro demais. A inflação está em todo lugar do mundo. O progresso da degeneração sempre imperou no mundo inteiro e por isso as durações de vida cada vez diminuindo e doenças novas sempre aparecendo, e por causa do progresso da degeneração, o ser filho dos restos um dos outros. E é por isso já nascem doentes e com pouca duração de vida. E por isso, por causa do progresso da degeneração, é que se multiplica cada vez mais. E a medicina encontrando dificuldade para curar essas doenças novas que aparecem. Porque tudo que degenera, diminui, enfraquece e com o tempo desaparece. Se transformando em categorias inferiores, porque todos estão na categoria de bicho racional. E a natureza, por ser de transformações, se transforma para a categoria de bicho irracional. Porque já vivem como bichos, uns contra os outros,
e matando uns aos outros. E ligado com essas duas energias do chão, continuam a se transformar aí no chão, de uma vida para outra, de uma classe para outra, ser de transformações. Sempre doenças novas aparecendo devido ao progresso da degeneração. E a medicina encontrando dificuldades para acertar com as doenças novas que aparecem. E hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isso dizendo: é verdade. Estamos todos feitos dos restos dos ossos, e de formas que sempre imperou o progresso da degeneração. E por isso que há 1000 anos passados eram agigantados, a era do gigante, que viviam mais de 1000 anos. E com o progresso da degeneração, hoje, como estão vendo, 40 anos já estão velhos. E daqui a um pouquinho, 20 anos já estão velhos. Porque não vão todos se degenerando por ser feito dos restos uns dos outros. E o progresso da degeneração sempre imperando, porque ninguém para de ter filhos, principalmente os pobres. E quanto mais filhos tem, mais filhos querem. Porque o pobre não tem distrações, e a distração é fazer filhos. E por isso tem famílias que têm 10, 15 ou mais, ou menos. E aí impera o progresso da degeneração, que não deixa de existir. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Aí está a expressão da verdade. Todos são feitos dos restos uns dos outros, para ver que há necessidade de controle da natalidade. Muitos já usam isso naturalmente, com medo que seus filhos cresçam e sejam destruídos pelas guerras. Existem famílias que só têm um filho, o máximo 2 filhos. E os estrangeiros usam muito isso, com medo que seus filhos sejam destruídos pelas guerras. Os sabidos não querem mais filhos. Somente os atrasados é que se enchem de filhos. Porque depois de criado, batem asas e somem. Como aqui no Brasil, está cheio de estrangeiros, de portugueses, de italianos, de japoneses, turcos. Porque aqui no Brasil é uma miscigenação de muitas raças diferentes. E hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Tudo que se degenera chega ao seu fim pelo progresso da degeneração. A degeneração é o símbolo da imperfeição, porque a matéria é um embusteirismo grosseiro de vida provisória e passageira. E por isso é um estado simbólico, é simbolismo puro, é o embusteirismo puro, porque ligado às energias elétricas e magnéticas, termina em nada. Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E os materialistas, fanatizados por essa infinidade de filosofias, acham que a vida é essa mesma, por não conhecer a vida verdadeira. Hoje é que todos estão passando a se conhecer, sabendo que antes de serem como são, eram energia de vida eterna no mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação racional. E essa energia aí está materializada em forma de máquina do raciocínio, e através da cultura racional, essa energia desmaterializada e depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, com corpos de energia de vida eterna, antes de serem matéria, eram energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. E assim todos que já passaram a se conhecer, sabendo como voltar ao seu verdadeiro estado natural de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional, porque passaram a se conhecer, a saber por que assim são, a saber o porquê todos assim são, a saber de onde vieram, e a saber como vieram, e a saber para onde vão, e a saber para onde iriam, se não fosse o passar a se conhecer. Para ver que hoje a vida tem solução, definida e definitiva,
porque passaram a se conhecer. E quem vive desconhecido de si mesmo, está fanatizado por essas filosofias diferentes uma das outras, ligadas nessas duas energias do chão, já vivem na categoria de bicho racional. E todos vivendo como bichos, uns contra os outros, e matando uns aos outros. E por isso as guerras não cessam, e se transformando porque a natureza é de transformações, porque estão na categoria de bicho irracional. E por estarem ligados a essas duas energias do chão, por se recusarem a se conhecer, hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A vida parecia que era o que não era, porque se tratava de um embusteirismo grosseiro. E o embuste é aquilo que é hoje e não é amanhã. 607, volume do Histórico do Racional Superior.